Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Roberta, se você não me conhece, muito prazer e bem-vindo a esse canal, bem-vindo a esse espaço de reflexões bíblicas. Nesse vídeo nós vamos analisar um pouquinho o Salmo 22 de Davi. E por que esse salmo ele pode ser relevante para nós hoje? Porque olha só que legal, Davi, ele começa esse salmo fazendo uma pergunta, questionando a Deus. Nós vamos ler agora. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo para você depois ler na sua Bíblia ou procurar no Google. É só dar um Google. Nós estamos lendo na NVI, Nova Versão Internacional. É muito simples. Hoje em dia a gente não tem a desculpa, né, de dizer, não tenho dinheiro para comprar Bíblia. Não, a gente pode pesquisar. Todos temos acesso à palavra de Deus. Então vamos lá, vamos à leitura. Diz assim, Davi já começa perguntando, né, questionando, e quem nunca, né? Quem de nós, de repente você está me escutando e é uma pessoa que já frequenta a igreja, é cristão, já tem um hábito de orar a Deus, né? E quem sabe você também já se pegou nessa situação assim, né, de ficar questionando Deus, e que bom por isso, porque nós temos que ter a liberdade, né, de falar com Deus com toda a reverência, mas de saber que Deus, ele se relaciona conosco de forma pessoal, né, então temos liberdade de sermos sinceros, porque Deus já nos conhece, né, por inteiro. Como que a gente vai estar escondendo alguma coisa para Deus? E Davi fez isso. Olha só, vem comigo e vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Então aqui nesse salmo, Davi já começa questionando Deus, né? E falando aquilo que o coração dele estava cheio, né? Assim, se sentindo abandonado, né? Sentindo que Deus estava longe dos gritos de angústia dele, da tristeza, que Deus estava à parte, né? Assim, tipo, indiferente. Isso era a sensação que Davi estava sentindo, né? O que Davi estava sentindo, ele expressou naquela oração. Quantos de nós, né? Quem nunca? Que bom se a gente tem esse relacionamento sincero com Deus. E quantos de nós, muitas vezes, a gente tem uma vida cristã até mesmo um pouco, soando um pouco artificial até, né? Talvez me permitam, né? Falar dessa forma, com essa liberdade. Quem sabe a gente busque assim, algo tão perfeito, né, a ponto de menosprezar até mesmo esses nossos questionamentos, esses momentos que a gente sente Deus tão distante. Imagina se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, tá na palavra, né, esse título, isso que Davi carregou, né? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradou a Deus. E Davi fez esses questionamentos, fez para o próprio Deus esses questionamentos. Então, na nossa vida, quer dizer que a gente vai passar por momentos assim. E quem sabe na nossa geração, a gente tente, assim, fazer um cristianismo, né? Tão perfeito, em que a gente vai estar assim imune a todos os questionamentos, as perguntas, né? Às vezes as pessoas nos perguntam, como é que tu tá? E a gente tem que dar aquela forçada de barra de dizer, eu tô bem, tô confiando em Deus, vai estar tudo certo, eu tô cheio de fé. Mas no fundo a gente tá se sentindo um pouco abandonado por Deus, um pouco sem respostas. E será que isso é tão ruim assim? Será que não faz parte da nossa caminhada? Às vezes a gente ter esses momentos, como Davi teve, esses momentos de questionamento, esses momentos em que a gente vai para a presença de Deus e derrama o coração, né? Que realmente a gente tá se sentindo assim. Porque a nossa visão é uma, né? A nossa visão como seres humanos, a nossa visão é limitada,
né? Às vezes a gente ora a Deus, a gente coloca uma situação diante de Deus, e daqui a pouco a gente não vê, né, respostas, a gente se sente abandonado por Deus e parece que a nossa volta, assim, ó, tudo tá acontecendo com todo mundo, né? Milagres, né? Coisas maravilhosas com todo mundo. E a gente se pega assim pensando, e eu? E agora, né? E comigo? E por que comigo Deus não tá me olhando, não tá me respondendo? E a gente sente até a tentação, né? O impulso de oprimir esse questionamento, né? Até mesmo para diante das pessoas, né? Ou mais ainda importante, diante do próprio Deus, a gente às vezes oprime isso e a gente finge que tá tudo bem, que tá tudo ok. Não, beleza, Deus sabe o que faz, tá me respondendo, assim, numa atitude, assim, com vergonha de questionar, né? E será que realmente Deus não quer o contrário de nós? Isso é uma reflexão, né? Pra gente pensar. Ninguém é o dono da verdade a não ser a própria Bíblia, né? Então, são reflexões. Será que Deus talvez não queira de nós um relacionamento mais sincero? Que a gente vai chegar na presença dele e dizer assim, Senhor, eu tô despedaçado, eu tô me sentindo rejeitado por ti, né? Não tô sentindo que tu me respondas, né? Que tu me responde, que tô sentindo que eu oro e nada acontece. O que tá acontecendo? Me ajuda a ter uma outra visão, um outro entendimento, porque existem momentos na nossa vida que isso acontece, isso é real. Senão não estaria na Bíblia, né? Esses momentos. E mais ainda, esses momentos a gente precisa cuidar muito para a gente não abandonar a nossa fé. É mais benéfico, é muito melhor que a gente tenha um olhar sincero sobre a nossa situação, sobre as nossas emoções e que a gente vá para a presença de Deus e faça esses questionamentos como Davi fez, do que daqui a pouco ficar abafando isso no nosso interior e a gente se afastar de Deus, né? Porque a verdade é que todos nós passamos por momentos, todos nós que somos cristãos, que temos as nossas convicções, as nossas certezas na fé, né? Não, eu creio que Deus está comigo, eu creio nas promessas, mas a gente vai passar por momentos assim desafiantes, momentos que parece que não existe resposta, que Deus está longe, a gente vai passar por situações assim. Não é à toa que isso está na Bíblia. E uma coisa muito interessante, esses salmos, eles podem até começar com questionamentos, eles podem até começar com essa expressão, né, do desapontamento, de emoções, esse desabafo, mas é muito legal que no final sempre Davi vai reconhecer quem Deus é. Então, assim, eu te convido a ler na íntegra o Salmo 22, mas nós lemos agora o versículo 1 e 2, né, em que Davi faz esse questionamento para Deus, e agora nós vamos ler o versículo a partir do versículo 24. Vamos ler a partir do versículo 23, diz assim, ó. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa. Então, aí vem falando, né, até o versículo 31, que é o último versículo desse salmo, Davi vem falando, né, todas as convicções dele. Então, ao mesmo tempo em que ele foi para Deus, derramou a alma dele, né, o sentimento diante de Deus com sinceridade, né, com reverência, que é o que a gente deve ter na presença de Deus, mas sinceridade.
e reconhecer, né, assim, ser sinceros com a nossa vida, né, que a gente, às vezes, a gente tem esses momentos em que a gente se sente abandonado, em que a gente sente que Deus não tá ouvindo as nossas orações, né, em que a gente não entende as situações da nossa vida, e que bom que a gente tem essa humildade, que bom que a gente exerça uma fé, um cristianismo sincero dessa forma, né? E que a gente não fique abafando, dizendo, não, tá tudo bem, né? Claro, a gente sempre tem que ter uma visão otimista da vida, mas diante das pessoas, ok, mas diante de Deus, que conhece o nosso interior, a gente vai estar simplesmente fazendo de conta que nada tá acontecendo? A gente não vai derramar nosso coração e a nossa alma diante de Deus, que é o nosso Criador, que conhece tudo de nós, né? Então é muito legal ver esse exemplo de Davi, que Davi foi sincero, né? Davi foi na presença de Deus e ele questionou, falou, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Então olha só que legal, como a gente precisa às vezes, né? Relembrar disso, relembrar que a gente precisa ir para a presença de Deus, não com aquele formalismo religioso, né, assim, metódico, tipo rígido, né, assim, acima de tudo é a nossa reverência, de saber quem somos e quem é Deus, né, Deus acima de nós, nosso Criador, né, onipotente, onipresente, onisciente, mas como seres humanos, nós devemos, assim como o exemplo de Davi, sermos sinceros para Deus, né? E se a gente tem algo no nosso coração nos inquietando, que a gente derrame diante de Deus, que a gente derrame diante do altar de Deus com toda a reverência, mas com toda a sinceridade. E assim como Davi fez no final desse salmo, que a gente não esqueça das nossas convicções. Por mais que a nossa alma possa estar sofrendo, se sentindo abandonado, se sentindo triste, rejeitado, parece que essa oração está demorando, e cadê Deus? E onde que tá? O que está acontecendo? A minha vida tá, né, tipo uma bagunça, tudo muito confuso, eu tenho orado e tá tudo muito confuso, e onde está Deus? Mas que a gente não esqueça, assim como Davi, das convicções, porque olha só o que Davi falou, né? Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Davi teve essa convicção, né? Essa convicção de que Deus não menospreza nenhuma oração, Deus não rejeita nosso sofrimento, o sofrimento do aflito. Olha só que legal, né? A história de Jesus, se a gente pensar na profundidade que o próprio Deus, né, enviou seu Filho para esse mundo, né, Jesus, para ser homem, para compartilhar da dor do que é ser humano, né? Então, Deus tem empatia, né, com as nossas limitações, sabe que às vezes é muito difícil a gente equilibrar, né, ou administrar, melhor dizendo, as emoções, as convicções de fé, né? Então, nós somos essas várias, né, várias coisas assim na nossa vida para a gente administrar, principalmente falando aqui para as pessoas que já buscam uma relação com Deus, já buscam respostas de Deus, né? E se você está me escutando e não é uma pessoa que busque a Deus, e talvez isso seja algo muito distante para você, mas você tenha várias dúvidas na sua cabeça, né? Pensando assim, olha só, né? Esses cristãos aí acham que são donos da verdade, mas olha aí, Deus não responde, a vida da pessoa tá uma bagunça, essas coisas assim, né? Existem, às vezes eu acho que o pior problema dos cristãos talvez seja, sim, uma atitude um pouco dona da razão, né? Porque a gente precisa ter a humildade, saber que a gente não, né? Deus é que está no controle de tudo da nossa vida, né? Não quer dizer que a gente serve a Deus e que a nossa vida vai ser assim perfeitinha e tudo. Não, né? Tem os processos de Deus na nossa vida, né? Nem sempre é
como a gente pede, nem sempre as coisas acontecem como a gente pede. E essa palavra é um pouquinho difícil da gente ouvir. Como a gente gostaria de ter aquela garantia assim, eu sigo a Deus e tudo vai dar certo na minha vida. E não é assim, né? A vontade de Deus é que a gente tenha uma fé, um relacionamento com Ele maduro. Então, nem sempre as coisas vão sair exatamente da maneira que a gente pede, né? Ou naquele momento, tudo tem o seu tempo. E o mais importante são os processos que a gente passa, né? Os processos na vida pra gente ir crescendo, pra gente amadurecendo, pra gente se voltar para Deus. E claro, a palavra também diz como um pai amoroso, Deus quer dar coisas maravilhosas para os seus filhos, né? E Deus sabe o que é melhor para nós. A gente tem uma perspectiva diferente de Deus, né? Às vezes o que a gente enxerga é o que tá aqui, né? A gente enxerga o que tá aqui, aos nossos olhos. Mas Deus enxerga além. Então a gente precisa também respeitar essa diferença dessa visão, dessa dimensão, né? E então é essa reflexão que eu queria deixar nesse vídeo, esse incentivo também. Leia o Salmo 22 se você é uma pessoa que está se questionando, que está se sentindo abandonado, que está pensando, puxa, eu tenho orado e cadê Deus na minha vida? Não tenho respostas. Te incentivo, leia todo o Salmo 22, melhor, leia o livro de Salmos. É muito legal, assim, como o livro de Salmos nos ajuda quando a gente está passando por esses momentos, né? Parece assim que fala por nós, porque às vezes as palavras até faltam, né? Para expressar o que a gente está sentindo. E o livro de Salmos, assim, né? Quando vê, a gente já lê ali, a gente pensa, pô, é isso aqui mesmo que eu tô sentindo. Então, te encorajo, se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, algum momento mais desafiante, que você está se sentindo abandonado e parece que, né, cadê Deus na minha vida, o que está acontecendo? Leia o livro de Salmos, comece lendo esse livro, esse Salmo 22, e depois leia os outros Salmos. Vai lhe ajudar muito. Então, se você gostou dessa palavra, compartilha com mais pessoas, espalhe essa palavra, dá o teu like também para o YouTube e também entregar para mais pessoas esse vídeo, esse conteúdo. E te convido também a se inscrever nesse canal. Abraço e até o próximo vídeo.